começar falando o quê? O que é que eu vou pensar aqui? Fala pessoal, tipo de abertura. Ensino remoto. Vamos ver. Deixa eu ver o brilho se tá ok aqui. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Carvalho, eu sou fisioterapeuta, professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Fisioterapia do campus de Lagar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como está sendo minha rotina com a pandemia, né? Então, a pandemia ela interferiu drasticamente nos métodos de ensino, pois a gente tinha um método de ensino presencial no qual tínhamos estudantes que estavam ativamente no processo de aprendizado junto com o professor. Isso foi drasticamente alterado, pois como a gente não tem o contato, também o feedback visual, a gente não consegue perceber as nuances, tudo o que está acontecendo com o aluno, isso interfere bastante no método que a gente vai transmitir a informação para o aluno. Então, eu achei muito desafiador, precisei fazer alguns cursos. A própria universidade ela ofereceu alguns cursos. Primeiro, para a gente se adaptar às plataformas digitais, pois nem todo mundo estava habituado a essas plataformas, em próprios sistemas, fazer agendamento, utilizar o Google Classroom. Então, foram novos desafios. Então, a gente precisou fazer primeiro uma capacitação pedagógica e, como docente, a gente precisa pensar num método de ensino, como a gente vai transmitir essa informação, pois algumas aulas eram gravadas, então a gente precisava fazer com que o conteúdo ele fosse transmitido e a gente conseguisse manter uma narrativa e que a gente conseguisse estimular também o aluno. Em segundo lugar, também é necessário que a gente se adapte também à nossa casa, né? Então, como a gente não está no ambiente ideal para a aula, nós estamos adaptando um ambiente domiciliar. Tem diversas nuances, tem alterações de iluminação, tem clima, isso vai interferir. Não temos um ambiente controlado, né? Quem tem criança em casa também, tem sons, ruídos, diversas situações que vão interferir. Às vezes interfone que toca, se a pessoa mora em um condomínio, campainha que pode tocar, telefone. Então isso vai interferir diretamente na qualidade e na concentração, tanto do docente quanto dos próprios discentes. Pensando que também o discente vai sofrer com todas essas situações. Então a gente precisa adaptar o ambiente de casa. Então, pensando como profissional da fisioterapia, precisa colocar em prática os conhecimentos que a gente adquiriu. Então, foi necessário que eu conseguisse adaptar também o meu ambiente, o escritório, que antes era um ambiente que eu passava poucas horas por dia, pois a maior parte do trabalho estávamos, né, na universidade em si. Então, o escritório ele era só um complemento antes da pandemia do trabalho. Então, era só para fazer uma correção, enviar um e-mail ou algo do tipo. Agora, o escritório ele faz parte do trabalho e a gente vai passar a maior parte do dia nesse local. Então, eu precisei fazer algumas adaptações ergonômicas para poder priorizar também a minha saúde. Então, eu precisei adaptar cadeiras, ver questão de iluminação também, para que o ambiente possa se tornar agradável. Eu coloquei plantas próximas para que o ambiente se torne um pouco mais agradável e mais fácil da mente não cansar. Então, como a gente vai passar muitas horas juntos, né? Na frente do computador, etc., isso vai interferir. Pensar também na hidratação, na postura, na manutenção da postura, estar sempre variando a postura durante as aulas, isso foi muito importante também. E pensando também em equipamentos, eu tinha um computador simples, ele não suportou, eu acho que a quantidade de páginas, de sistemas abertos ao mesmo tempo, e aí ele queimou, não consegui, eu não tinha reparo e precisei adquirir uma nova máquina, um pouco mais moderna. Também precisei fazer investimento com uma câmera, uma webcam, pois a câmera dos próprios notebooks elas não são muito adequadas. Isso apenas para melhorar a qualidade, pensando sempre na qualidade do ensino, né? E também, como eu faço parte da extensão chamada Sauro, que a gente desenvolve podcasts, precisei fazer também o investimento de um microfone para que a captação do áudio ela seja mais adequada também, pensando nessa mídia. Em relação aos equipamentos, eu quero deixar bem claro que não é algo essencial para você realizar a aula, apenas que vai tornar o seu ambiente um pouco melhor. Em termos de desafios, são grandes, a gente ainda está aprendendo muitas usabilidades, utilização de plataformas, etc., e também o próprio mercado está se adaptando. Isso veio para ficar. Diversas reuniões, eu acredito que hoje em dia a gente vai conseguir fazer com que essas reuniões sejam remotas, né? Diversas situações vão ser remotas, sim. Eu vejo em alguns pontos positivos na pandemia, então
Muitas vezes não é necessário você reunir diversas pessoas que moram em locais diferentes. Então, imagine, pense emissão de combustíveis, todo esse processo, estresse do trabalho e tal. Então, você pode aproveitar esse tempo de deslocamento para otimizar uma tarefa, por exemplo, com uma simples reunião para você deliberar alguma coisa. Em relação às aulas, a gente viu com a pandemia que é essencial o contato visual entre o estudante e o docente. Então, a pandemia ela veio mostrar e exacerbar a essencialidade do ensino presencial, principalmente para o curso de fisioterapia, que é o que eu estou envolvido. Então, eu penso que o ensino remoto ele veio como uma questão emergencial. Entretanto, parte das atividades elas vão ser necessárias para serem retomadas de uma maneira presencial. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, curta, compartilhe e pode mandar qualquer mensagem aí nas redes sociais do Sauro. Então, um grande abraço a todos. Olá, pessoal. Então, o período do ensino remoto emergencial foi um período desafiador, né? Acho que para professor, para estudante, para todo mundo. No início, a gente se deparou com um momento de muitas incertezas, ainda hoje vivemos, né? Mas no início era muito mais, né? A gente começou achando que era um pedacinho de tempo, mas hoje aí cá estamos nós, com um tempão já, né? Então, no início, a gente foi um momento de brainstorm, né? Da gente tentar ver o que a gente poderia fazer, né? O que a gente poderia criar, o que a gente poderia continuar trabalhando, como que a gente poderia continuar trabalhando, visto dentro dessa nova realidade, né? Então, a gente precisou, enquanto professor, né, se capacitar, estudar muito, se reunir bastante, né, ficar a par de todas as leis, as resoluções que estavam saindo, as portarias. Então, a gente não parou, né? Então, em nenhum momento a gente parou, mesmo antes de começarem as aulas, né, antes de começar o período de ensino remoto emergencial. Antes disso, a gente estava no momento de estudo e de capacitações, né? Para ver a melhor forma que a gente poderia ter para ofertar a vocês, né, estudantes, os conteúdos com a melhor qualidade metodológica, como pedagogicamente a gente poderia fazer isso de uma melhor forma. Oi pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Beatriz, eu faço parte do Projeto Sauro. Vim falar um pouquinho da minha rotina na pandemia para vocês. A gente sabe que o início da pandemia foi um pouco difícil para todo mundo, né? Questão de adaptação, da rotina, a maioria das pessoas em casa, tendo que trabalhar em home office, estudando em EAD. E comigo não foi diferente, né? A maior parte do meu tempo eu passava realmente estudando, mas agora que eu tô de férias eu tive a oportunidade de expandir, né? E procurar outras atividades para fazer. Então, uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer agora durante a pandemia, que eu tinha muita vontade, mas nunca tive a oportunidade, foi começar minhas aulas de violão. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer é ler, então eu dediquei muito meu tempo nesse período para iniciar novas leituras. E também assistir séries, né? Eu gosto bastante. Aí, então, a maior parte do meu dia eu passo fazendo isso, geralmente, basicamente agora nas férias, né? Mas eu também faço parte de outros projetos, então também não deixei de lado essa parte. Então a minha rotina basicamente é isso, né? Pela manhã geralmente eu dedico meu tempo mais para as atividades de casa. Pela tarde é um tempo mais voltado para mim, que eu vou ler, vou assistir minha série, vou praticar meu violão, ou vou pra academia. E pela noite é um tempo que eu dedico mais aos meus estudos. É um período em que eu sinto que eu tenho mais foco e eu dedico mais para realizar algumas pendências em relação aos meus projetos, que eu não deixei de lado, como eu disse. E é isso, eu queria saber de vocês também, como é que tá sendo a rotina de vocês durante essa pandemia, que ainda não acabou. E como tá sendo esse processo de adaptação, né? Porque muitas pessoas ainda não se sentiram melhores em relação a isso. Oi, gente, meu nome é Maísa, eu faço parte do Projeto Sauro e junto com alguns colegas eu vim aqui hoje mostrar um pouquinho da minha rotina nas férias. Bom, algo que eu gosto de fazer agora com mais tempo livre é cuidar de mim mesma. Como vocês podem ver aí no vídeo, é um pouco da minha rotina de cuidados com a pele, mas eu gosto de me cuidar tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Então, eu tenho melhorado também a minha alimentação, também praticado mais exercícios e cuidado também mais do cabelo.
E apesar de se dizerem teoricamente que são férias, nós também temos a nossa rotina de estudos diários. Eu, principalmente, gosto de dedicar tempo aos projetos que eu estou envolvida que não entraram de férias, como esse aqui que vocês estão vendo, assistindo agora. Nós estamos aqui produzindo conteúdo para vocês. E também de me dedicar a aprender uma nova língua que eu gosto muito e quero aprender, que é o inglês. E ainda poder participar de alguns eventos online que agora que não falta na pandemia. E por último, porém não menos importante, um hábito que eu adquiri com o início da pandemia no ano passado foi o hábito da leitura e hoje eu amo. E me conta aí nos comentários, o que é que vocês estão fazendo nessas férias? Oi pessoal, meu nome é Stephanie e eu vim falar um pouquinho para vocês como tem sido a minha realidade durante esse tempo de pandemia. Sendo bem sincera, foi um tempo muito difícil, de muitas provações, porque tudo teve que ser mudado nas nossas vidas. O que era para ter sido apenas 15 dias de recesso, 15 dias de isolamento, 15 dias de cuidados extremos, acabou se tornando um ano e meio. Com a pandemia, as escolas e as faculdades elas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, interrompendo as suas ações para que pudesse conter a disseminação e o foco da Covid-19. E com isso mudou a realidade de muitos alunos, inclusive a minha. Sou estudante da Universidade Federal, que fica localizada na cidade de Lagarto. E minha faculdade, ela usa o sistema de metodologia ativa. Então, é aquela que o estudante está sempre buscando, sempre praticando, sempre ali, ativo nas suas ações, nos seus estudos, nas suas pesquisas. E isso teve que ser interrompido de forma muito abrupta. E foi um choque de realidade, um choque de mudanças, foi um choque muito grande para muitas pessoas. Porque nós ficamos quase um ano parados, sem atividades e sem ações, porque a gente não tinha certeza de muita coisa. Eu digo que eu sempre fui uma aluna muito dedicada, muito esforçada, que eu sempre estava em busca de aprender. Mas com a incerteza da nossa realidade, o que aconteceria dali por diante, foi muito difícil manter uma linha de raciocínio, uma linha que você estava seguindo quando você estava tendo as suas aulas presenciais. Porque, querendo ou não, a gente tinha uma rotina, a gente tinha horário para acordar, poder pegar o ônibus para poder sair, ir à faculdade, encontrar com os amigos lá, conversar, resolver suas questões, estudar em grupo, poder fazer várias e várias coisas que de forma remota isso não é possível. Você não tem um contato com outras pessoas, você não sente a energia de outras pessoas e isso interfere muito em você. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo, todo mundo tem suas crises de tristeza, mas com a pandemia essas sensações pioraram. Todos esses sentimentos, todos os momentos, eles se intensificaram. E a gente não tinha certeza de nada, a gente não sabia como é que ia ser. As aulas não tinham previsão nunca de quando iam começar, do que a gente poderia fazer. Porque, querendo ou não, tanto em uma universidade pública como em uma universidade particular, nós temos alunos que não têm tantas condições assim de ter acesso à internet de qualidade, de ter acesso a um dispositivo eletrônico de qualidade, seja um celular, um notebook ou um tablet. Então, como é que essas pessoas iam ter acesso às aulas? Como é que as pessoas iam ter acesso ao conhecimento? Como é que as coisas iam acontecer? A gente não sabia de nada. O nervoso, a ansiedade. E comigo não foi diferente. Por mais que eu tivesse acesso a uma boa internet, que eu tivesse dispositivos eletrônicos para poder estudar, as sensações eram praticamente as mesmas. A ansiedade, o nervosismo, o medo, a insegurança. Me mudou completamente, sabe? Eu me vejo sendo outra pessoa hoje, com muito mais medo, muito mais nervoso. E eu percebi isso a partir do momento em que toda semana eu mudava a minha escrivaninha de lugar. Eu não conseguia ficar com a escrivaninha em um lugar só, porque eu me sentia que eu estava fazendo a mesma coisa o tempo todo. E para que eu pudesse mudar alguma coisa, eu pudesse fazer alguma outra coisa diferente, eu mudava de lugar. Porque eu achava que aquilo ia funcionar e aquilo ia me ajudar. É preciso muita determinação, muita constância nas suas ações, nas suas atividades, porque é muito difícil você conciliar os seus estudos, as suas aulas, você estando em casa. Porque em casa existem vários outros fatores externos que podem atrapalhar a sua atenção no momento da aula. Como aluna, eu acredito que meu rendimento caiu bastante. Minha participação caiu bastante. Eu não sinto tanta vontade de estudar mais. Eu não sinto que eu estou preparada para as coisas. Eu não sinto que eu estou pronta para atender um paciente. Eu não sinto que eu sei do assunto, eu não sinto que eu sei o que eu estou estudando.
E essa sensação me deixa muito assustada e com muito medo. Mas eu tô na luta, estamos na luta para vencer esses momentos, vencer essas barreiras, vencer esses medos e essas crises. Porque a gente vai conseguir. Eu sei que a gente vai. A universidade ainda meio que tá uma bagunça. A gente não tem certeza de muita coisa, mas agora com a vacinação, a gente tem certeza de que um dia a gente vai voltar. E esse dia é bem breve. Em meio a tudo isso, a gente precisa ser forte e perseverante. E ter muita fé de que as coisas vão melhorar. Nós já temos vacina, muitas pessoas estão sendo vacinadas, muitas pessoas estão sendo imunizadas. E logo, logo, nós estaremos com a nossa realidade normal. Logo, logo, a gente vai estar na faculdade, a gente vai estar atendendo os pacientes, a gente vai estar transmitindo amor e recebendo amor, fornecendo qualidade de vida e funcionalidade. É isso. Olá, meu nome é Pedro, eu sou estudante de fisioterapia, atualmente eu estou no 4º ciclo, eu estudo lá na UFES de Lagarto também. E eu vou falar um pouco sobre a minha rotina nessa pandemia, tanto quando começou as aulas, quanto agora atualmente que eu estou de férias. Então, quando começou a pandemia, minha rotina foi muito diferente, porque eu não estava acostumado com isso. Acho que todo mundo não estava acostumado com essa metodologia EAD, né? Como Stephanie falou, a metodologia que a gente tem na nossa faculdade é a metodologia ativa, é o PBL. E isso foi totalmente contra o que a gente estava acostumado. Então, isso foi uma nova fase de adaptação, porque a gente começou a ter os tutoriais online, as nossas aulas práticas, elas começaram a ser online também, foram adaptadas para que a gente pudesse entender melhor. E outras disciplinas que a gente tinha associado à prática tiveram que ser totalmente reformuladas, então isso afetou muito, tanto a gente quanto os professores que davam essa disciplina, porque precisaram fazer toda uma reformulação para conseguir adaptar o assunto de uma forma que ficasse melhor para a gente entender e uma forma melhor para que eles pudessem passar também. Com isso, quando começou a pandemia, minhas aulas elas eram de segunda a sexta, eu tinha aula pela manhã e tinha um dia que eu tinha aula pela tarde. E eu acordava às 8, eu tinha aula até 11, meio-dia, e era muito cansativo, porque você sentar no computador de 8 horas da manhã e ficar até 11, 12 horas é uma coisa totalmente exaustiva, e eu não estava acostumado com isso. Eu estava acostumado a ir para a aula, ter aquela dinâmica com outros alunos, e você ficar centrado ali, virado na frente do computador, é muito cansativo, machucou muito a vista, incomodou muito, precisei ir para o oftalmologista e acredito que muita gente também teve alguns incômodos que começaram a partir desse novo formato de ensino. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha rotina na pandemia durante as férias. Eu comecei a ter alguns hábitos durante a pandemia, quando eu não estava tendo aula, que foi o hábito da leitura. Eu cheguei a comprar um Kindle e comprei alguns livros físicos também para poder ler, e isso me acrescentou muito e eu desenvolvi esse gosto pela leitura. Outro hábito que eu tentei iniciar foi o hábito da atividade física, porque quando eu estava no formato presencial das aulas, era aquela correria de não estar conseguindo sempre ir fazer alguma atividade física, então esse formato EAD ajudou um pouco isso. Outra coisa que eu busco para poder me divertir um pouco com os meus amigos, ter uma maior interação com outras pessoas também, tá indo para alguma casa de praia para me divertir com os meus amigos, ir para a praia, ir para algum local, fazer alguma atividade física com os amigos mesmo, futebol, vôlei. E é isso, eu peço que vocês escrevam nos comentários um pouco sobre como a pandemia mudou a sua rotina e falem um pouco das suas experiências.